Olá pessoal, tudo bem? Estamos neste vídeo agradecendo a vocês por estarem aqui olhando, observando e assistindo nosso canal e aos amigos espirituais, né? Aos mentores de vocês que permitem essa conexão com o meu canal. Eu agradeço demais aos mentores de vocês todos por deixarem, por permitirem que vocês estejam acessando o nosso canal. E aos meus mentores que estão sempre ao nosso lado, ao meu lado, ao lado também de vocês, porque os mentores são para isso, né? Estão só o pupilo deles, por nós, mas às vezes eles também olham pelos outros, né? Como eu já falei, quando você vem para dois amigos espirituais, né? Você ganha você, eu ganho você e ganho seu mentor também, né? A mesma coisa são vocês. Se vocês ajudarem a alguém, vocês vão estar, né, sendo muito bem assessorados e benquistos pelos seus próprios mentores e vão ganhar também a amizade da pessoa que foi ajudada e do mentor daquela pessoa. Eu já expliquei isso, como acontece. Então, por isso nós agradecemos a todos vocês. Pessoal, seguindo aqui com o nosso estudo, né, porque a vida não para, e eu tive muita correria essa semana de trabalhos espirituais. Seguindo aqui, eu tenho muitas perguntas, só que no momento, nesse vídeo, eu não vou respondê-las, né? Nós vamos prosseguir aqui com os nossos estudos espirituais, que é a finalidade do nosso canal, né? Levar o conhecimento que me dão, que a espiritualidade me dá, me passa até vocês, através dos vídeos, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês perguntam, porque também se eu não entender, eu vou perguntar aos amigos espirituais para poder responder aqui. Então, tenho muitas perguntas relativas aos últimos vídeos meus, mas prosseguindo com os estudos espirituais, nós vamos falar hoje sobre o corpo astral, um pouquinho do corpo astral, sobre cremação, para quem é prejudicial a cremação, a doação de órgãos, para quem é prejudicial a doação de órgãos. Então, eu quero aqui, que eu separei umas perguntas e textos aqui, um pequeno texto para falar sobre esses assuntos, o corpo astral, porque as pessoas têm dúvida. Porque falando em projeção, até porque, abrindo um parênteses aqui, nós estamos com um tratamento espiritual, bioenergético, de abertura de consciência, né, para fazer projeção astral, para fazer um tratamento do sangue astral. Então, e também já foi explicado aqui, embora superficialmente, que tudo nós temos uma contraparte. Tudo do nosso corpo físico, cada célula, cada átomo, nós temos uma contraparte astral. Uma contraparte astral, ela é uma matéria inanimada. Abrindo esse parênteses aqui rapidamente para eu explicar a vocês. É uma matéria inanimada. Ela não tem animação, né? Logicamente, porque o espírito que a habita está habitando na célula animada e não na célula inanimada. A contraparte astral, ela é inanimada. A contraparte física é que está naquele momento animada. Ela está animada pelo nosso espírito, pela nossa consciência. Mas a matéria inanimada, que é esta contraparte, ela é igualzinha, somente a diferença é que ela não é animada, né? Não tem, né, a presença do espírito, do nosso espírito nela, ok? Então, sendo assim, numa cremação, minto, vou começar pelo assunto da projeção astral e pelo assunto da doação de órgãos. Na doação de órgãos, para quem doa o órgão, não é prejudicial, porque a matéria inanimada, nós, né, nesse caso, estaremos doando uma matéria inanimada, certo? Porque o nosso órgão, ele agora, como ele é físico, mas perdeu a animação, porque a animação foi embora com o espírito, com a consciência, ele passou a ser um órgão inanimado, ele passou a ser um órgão sem vida, mas serve, em contrapartida, para aquele que precisa de um órgão idêntico a ser transplantado. O pior está em quem recebe. O receptor, sim, é que está em condições piores nesse caso,
Por quê? Porque a matéria inanimada, que é este órgão, ele vai precisar de uma adaptação ao corpo físico de quem está recebendo, né? Para ter um perfeito encaixe no perispírito daquela pessoa. E já se aquela pessoa não tiver um órgão inanimado ali presente, animado nesse caso, a rejeição é de grandes proporções, poderá ser até com que o rejeite e o leve ao desencarne, porque o órgão que está sendo transplantado do doador, ele é um órgão, vamos dizer assim, estéril, né? Ele está naquele momento inanimado, mas o que está recebendo é que tem que ter um perfeito encaixe deste órgão, né, no seu corpo, na sua contraparte física, nesse caso, na contraparte animada de quem está recebendo. Por isso que às vezes há rejeição dos órgãos, né? Porque as energias do que está doando são umas e do que está recebendo são outras. Eu já expliquei num vídeo bem lá para trás essa questão de doações de órgão. E no caso da cremação, a cremação tem que se esperar 72 horas para cremar, porque literalmente o corpo vai ser cozido, cozinhado, né? Ali naquele forno crematório e vai se pulverizar, ele vai virar cinzas, né? Vai ser exatamente isso, uma pulverização. Vai se tornar cinzas, porque ele, a altas temperaturas, mesmo esperando 7 dias para o cordão de prata se desligar de todos aqueles veículos que ele estava ligado, né? Energia por energia até chegar no corpo físico, como ele leva 7 dias para se desligar o corpo, o cordão de prata, o corpo físico ali ainda tem energias agarradas do perispírito, né? Algumas sutis que passam para ele. Então a cremação faz o corpo se pulverizar, se desintegrar, e o corpo e o perispírito, o espírito, são dimensões mais superiores, porque não tem como, mesmo numa morte comum ou acidental mesmo, ele leva 7 dias e vai aos pouquinhos se desintegrando, né? Por isso que muitas pessoas não são a favor da cremação, porque eles cremam antes das 72 horas, que é o tempo mínimo para que o cordão de prata e outros órgãos sutis, né, as contrapartes, saiam do corpo físico a que estavam ligados, né? E cremando antes, o espírito pode sentir, né, tudo aquilo ali que está acontecendo, no forno crematório, compreende? Então, se for para cremar, que creme depois de 72 horas, porque futuramente diz a espiritualidade que a cremação será uma coisa usada com mais frequência, devido a que, também já foi falado em outro vídeo bem mais para trás, as doenças, elas passam, né, para a terra conforme o corpo físico vai se desintegrando embaixo do chão. E a terra, ela inspira e respira. A terra, ela inspira e respira oxigênio, ar, tudo. E conforme doenças contagiosas de altíssima periculosidade se desintegram na terra, a terra expira, né, aquelas energias básicas ruins, nocivas, e mesmo as doenças físicas, a terra coloca para fora e que vai contaminar toda uma comunidade, vai contaminar toda uma cidade, talvez até um país, dependendo da quantidade de pessoas que estejam desencarnando por aquela doença contagiosa ali. Compreende, pessoal? Então é perigoso e futuramente diz a espiritualidade que o mais certo será cremar. Mas só que as consciências ainda aqui na Terra ainda não estão preparadas nem financeiramente para isso, né? Porque a cremação é muito mais caro, né? É muito mais dispendiosa. E normalmente as pessoas. E porque pior ainda, né, pessoal? Ainda choram, porque nas outras dimensões mais superiores não existe cemitério e não existe choro em velório, né? Como já foi falado aqui. Mas como ainda estamos na terceira dimensão astral, física aqui, muito densa, as pessoas pensam que quando um ser querido se vai, se foi ele para sempre. Mas não, né? Ele está vivo em outra dimensão, em outra parte do universo, aguardando também um dia nós irmos para lá. Voltando ao assunto, pessoal, da cremação, a cremação então é isso, né? Futuramente será o certo para que não haja essas doenças. E o forno crematório faz com que o espírito seja lançado em dimensões mais superiores,
onde ele vai se adequar a novas energias, a novo ambiente, né? Dimensional, porque ele vai se sentir dimensionalmente fora daquela antiga realidade. E numa projeção astral, às vezes me perguntaram como é que pode alguém fazer uma projeção astral e se tem limite, né, de dimensão para aquela consciência se lançar. Eu digo que não tem limite, mas normalmente vai até as dimensões mais densas, sutis mais densas, né, ainda, né, em segunda ou terceira dimensão. Agora, se tiver já uma mente mais adiantada, porque se for um indivíduo atrasado, espiritualmente falando, ele vai viver daqueles 5 sentidos dele ali. Ele vai viver na projeção aquela realidade até de onde ele vai. Agora, se já for uma pessoa com um sentimento mais transcendental, uma ideia mais transcendental, um conhecimento mais da espiritualidade, estuda e tudo mais, ele pode se lançar além do quarto corpo espiritual denso. Não vai ficar naquele limite muito estreito ali de primeira e segunda dimensão. A quarta dimensão, eu digo dimensão densidade, pode ser ultrapassada pelo nosso corpo astral mais sutil, que o primeiro e o segundo corpo astral. A partir do quarto corpo astral, pode atingir dimensões mais superiores na projeção. Mas tem que ter, né, pessoal, assim, um conhecimento básico para que não haja, né, imprevistos durante essa viagem astral que fizerem, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Continuemos com os nossos estudos, que é o que nos interessa, que é de utilidade nessa fase que estamos passando, ok? Porque eu também vou falar no próximo vídeo do DNA, tá? Que está mudando, de pessoas que não estão conseguindo dormir, porque foram escolhidos, né, para passar de dimensão. Então, essas pessoas que não estão conseguindo dormir direito, invadindo a noite, né, amanhecem, não sentiram cansados, né, e vão viver um novo dia normalmente. Essas pessoas foram agraciadas, né, pelo comando astral para mudar de dimensão. Então, vamos cair nos estudos, né, pessoal? Não vamos ficar nesse blá 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 por aí, perdendo tempo, sem estudar a nossa mediunidade, sem estudar a nossa bioenergia, não é? Vamos parar, analisar até que ponto nós estamos e vamos partir para o nosso conhecimento futuro, que vai nos servir para outras encarnações. Nunca tivemos uma encarnação tão maravilhosa como essa. Prestem atenção no que eu estou falando. É a melhor encarnação, eu já falei isso em outro vídeo. É a melhor encarnação que tivemos em toda a nossa vida, desde o átomo primordial até hoje, é a nossa melhor encarnação. Então vamos aproveitar esse período, pessoal. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Fiquem com Deus. Até a próxima.